E aí pessoal, tudo bem com vocês? Couto aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais episódios. No dia de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um backtesting aqui. Vou estar selecionando algum momento aleatório. E eu vou estar tentando fazer um backtest aqui com vocês. É o seguinte, tem que tomar cuidado com o backtesting aqui do TradingView, porque o replay, se eu mudar o tempo gráfico para cima, ele revela, né? Price action. Então, tipo, aqui eu tô, ó, segunda-feira, candle das 22 horas, tá vendo? Se eu chegar e botar no diário, ele mostra como que fechou esse candle aqui. No caso é o candle da terça aqui, né? Na verdade. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? O candle da terça. Ele acaba revelando tudo antes. Então eu vou prestar atenção nisso aqui para não roubar e nem colocar no time frame maior ainda, tipo semanal, porque ele já revela. Então vamos ficar no diário para baixo aqui para dar esse backtest. Infelizmente, esse é o jeito. Eu não tô afim de fazer outra, sabe? De fazer por meio de outras plataformas. Vamos fazer por aqui mesmo, porque já está mais acostumado a configurar, tá? Então eu vou clicar aqui ó, em barra aleatória e ele vai me levar até um ponto aleatório no gráfico. Isso eu quero fazer para poder mostrar para vocês que esses conceitos eles funcionam desde sempre e que eles vão continuar funcionando para sempre. Então a gente está aqui na barra aleatória agora, dia 7 aqui de junho de 2019, né? Esse candle aqui já é da sexta-feira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só voltar um candle aqui, ó, para eu conseguir ver o diário sem ter spoiler, tá? Então, tá. Não tô vendo o candle da sexta-feira aqui ainda. Fechou? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, o primeiro ponto que me chama a atenção é que a gente foi numa liquidez externa aqui, ó. A gente tava voltando agora, mais ou menos até o equilibrium. A gente tem essa mínima aqui. Não é uma mínima de liquidez externa, mas aparentemente é uma mínima de um mês anterior. Então parece ser uma mínima interessante para quem está trabalhando, né? Eu nem vou colocar um time frame maior com medo de acabar me dando spoiler. Mas eu creio que seja uma mínima de um mês anterior aqui de março. E a gente está vindo provavelmente estamos alguma liquidez interna aqui no temporário maior. E a gente está colocando uma SMT aqui, né? Ou não? Vamos sim colocar essa SMT aqui. Nesse caso, para mim, essa SMT não é tão importante assim. Porém, essa mínima é relevante. Então, é ok. Eu prefiro ter SMT, por exemplo, com máxima lá extrema, com mínima extrema, né? Mas essa aqui dá pra usar também, já que ela tá fazendo o preço se distanciar. Então, observando esse Weekly Profile, a segunda-feira colocou o swing aqui, começou a expandir. Então, esse candle semanal já está com 3 dias seguidos de expansão em todos os ativos. Aqui o NQ é o ativo que está mais fraco, já interagindo com regiões aqui anteriores. E basicamente, nesse caso aqui, para formar um frame, eu particularmente olharia para ele voltar para dentro desse range, tá? Na sexta-feira. Esse seria o trade que eu procuraria, tá? É, não é dos melhores cenários aqui, porque a gente já está depois de uma expansão. Mas igualmente eu faria isso. Então, vamos ver o que a gente pode ter aqui. A gente tem até SMT aqui em cima ainda, mas não parece ser nada relevante. E a gente tem justamente essas regiões ali. Vou botar aqui no diário só para eu poder marcar novamente essa SMT aqui. Essa FVG, perdão. A gente teve o Chain State of Delivery aqui, ó. Mas, novamente, como eu falei, por esse Weekly Profile aqui, a gente teve essa habilidade de utilizar a máxima da quinta-feira para colocar uma reversão. Então, esse é um profile bem interessante. Vamos ver aqui pelas 6 horas. Então beleza. Vamos ficar com essa ideia, já que até aqui no Lunar Time Frame a gente não tem muito o que trabalhar, né? Expandiu, retraiu, né? Consolidou na real, a gente rompeu a consolidação, retraiu e expandiu de novo, tá?
Essas são as fases de preço aqui. Vamos passar aqui mais alguns candles agora. Aqui já é a abertura da sexta, né? E principalmente eu quero ficar de olho nessa máxima aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto mais importante para essa sexta, tá? E também eu quero ficar de olho nessa fair value gap aqui embaixo. Só isso. Eu só tenho trades aí. Observar, tá indo para a máxima. Olha, temos uma captura da máxima aqui. Vamos ver qual é o horário. 3 horas. Então você pode reparar que a gente utilizou essa FVG aqui para ir para lá. Aqui eu vou ficar mais esperto, tá? Por isso ele tá segurando o bullish. Ele tá chegando nessa máxima, vamos ver como é que ele vai reagir. Aí ele passou dessa máxima aqui novamente. Aqui em cima, a gente já pode procurar algum setup bullish, bearish. Tá? Utilizando a máxima da quinta-feira aqui como nível. A gente tem esse pavio pequeno aqui, me incomoda um pouco, porque... Ah, esse aqui é do Midnight, né? Não é não? Ah, é de 4 horas. Entendi. Deixa eu botar no diário aqui. O diário tem esse pavio pequeno, né? Por mais que formou fader swings aqui em todos os ativos, é um pavio pequeno. Começou a expandir. Então, pegando o Daily Open aqui, é uma possível região onde você pode acabar revertendo, né? Até próximo. Aqui, tá? Então, aqui em cima, a gente já tá, olha só, formando um possível swing. Se eu colocar aqui um gráfico de 5 minutos. Bom, não tem como, porque é muito antigo. E no 15? No 15 dá. Ah, o 15 já é suficiente, sim, tá? Até porque já tá bem cedo aqui. Nesse ponto aqui, pessoal, a gente tem outro sweep, tá vendo? A gente pode começar a ver movimentações bearish. Vamos ficar de olho nesse. Quem aceita favor aqui? Tá, sweep de novo em cima. Ok. Ok. Agora o preço ele fez o aceita favor passando para cá, né? Esse aqui foi a máxima que sweepou agora. Seria interessante se a gente tivesse um SMT aqui, mas tudo bem. Todos os ativos sweepando também é interessante, né? E todos têm como alvo ali aquela mínima. Tem a CFPG aqui também. Então, particularmente aqui, ó, já sendo 7 da manhã também, próximo da abertura da Killzone de Nova York, a gente está utilizando agora nesse ponto, como você pode ver. Agora se a gente for um reversal, aqui a gente não teve Chance Favor, aqui a gente não teve Chance Favor, nem aqui. Só aqui que a gente teve Chance Favor agora. O que mostra pra gente que a gente está utilizando essas máximas aqui de liquidez externa, ó, que são do próprio candle da sexta agora, tá vendo? Mas que a gente está utilizando esses níveis de liquidez externa aqui para formar uma reversão. Então a gente expande para cima e a gente expande de novo para baixo. E ver uma assinatura de reversão acima da máxima da quinta-feira para esse profile específico aqui é bem favorável. Então isso aqui poderia sim ser um setup plausível da gente pegar. No caso, se eu colocar na H4, provavelmente eu vou ter spoiler, né? Então, deixa eu usar aqui para poder ver como é que está o H4 agora. O H4 está colocando um pavio aqui de máxima pequeno ainda e está próximo do preço de abertura dele. Então aqui é plausível sim a gente utilizar isso aqui para poder operar para baixo. Pelo menos até a liquidez interna aqui, ó. Então a gente não precisa também ser tão ganancioso assim na nossa operação, tá? O que a gente pode fazer aqui? Pelo modelo fractal, então, a gente pode assumir que isso aqui é uma máxima e a gente pode posicionar a operação aqui com o stop aqui e jogar simplesmente no 2 para 1, que é uma liquidez interna aqui, tá? Esse aqui seria um trade que eu faria dessa forma. Então, para a gente manter aqui, vamos usar o replay trading aqui. Aí não dá? Não quero rewards. Ué, mas tudo bem, mas eu... Ah, aqui. Tá.
eu tô no replay, né? Então eu vou utilizar a ferramenta de replay aqui só pra gente poder, ao mesmo tempo, utilizar uma direção de risco, pra vocês verem. Então, se eu vender aqui e utilizar o 2 para 1, e eu for arriscar um padrão que eu utilizo aqui, que é $380. Vamos ver se ficou lá embaixo. Vamos ver aqui com quantos contratos eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar com mais ou menos 2, né? É, com mais ou menos 2 ali. Vamos entrar num cell aqui. Meus contratos. Stop. E take. Vamos ver como é que isso aqui vai se desenrolar. Particularmente é um setup interessante para uma sexta, tá? Poderia ser melhor aqui caso a gente tivesse uma sequência SMT aqui entre sessões. Isso aí seria muito interessante. Mas aparentemente a gente não tem, né? Que seria entre os candles de 6 horas. Mas de boa, a gente está em todos os ativos acima da máxima da quinta, então estão todos sincronizados, bem esticados. Possivelmente eles podem reverter, tá bom? Vamos ver, vamos passar aqui então. Opa, já pegou lá. Isso aqui foi 8h30, havia algum evento econômico e ele favoreceu a gente a alcançar lá o nosso objetivo, olha só. Então, interessante essa movimentação aqui, né? Não tem como eu saber exatamente aqui se vai ter evento econômico ou não, então a gente vai mais ou menos assim, né? Só no framework, né? Tudo bem, depois ele acabou não completando o objetivo pro dia, né? Que seria o cenário bearish que eu queria ver. Acabou realmente, ó, expandindo bem bullishzão aí. É. Então essa semana aqui, ela foi uma semana toda, né? Não é muito comum. Foi um baita candle de expansão aqui, né? Então não estava esperando esse candle de expansão. Principalmente depois dele já ter ultrapassado essa máxima aqui, tá? Mas realmente ele estava formando um swing aqui bem clean que poderia ser dar continuidade. Beleza? Mas, favoravelmente, quando eu tenho 3 candles de expansão assim em sequência no diário, eu já começo a olhar para baixo. E independentemente dele ter feito essa expansão toda para cima aqui ou não, ainda assim o framework funcionou aqui, operando liquidez externa para liquidez interna. Então, é um setup mais simples, né? Dele voltando aqui para a liquidez interna, voltando para o equilíbrio. Tá? Esse é o tipo de trade que compensa. Então, da mínima do dia até a máxima atual do dia, aqui é o equilíbrio. Então, a gente operando esse Market Maker Sell Model, né? Que faz aqui, ó, aquele equilíbrio do dia, tá? Então, totalmente plausível, visto o cenário ali do Weekly Profile, tá? Então, esse aí foi o primeiro tradezinho. Vamos contabilizar aqui quantos wins e quantos stops a gente tem, tá? Quantos takes e quantos stops. A gente tá com um take. Se eu não me engano, ele fica aparecendo aqui. Mas talvez, se eu atualizar aqui, eu vou jogar de novo uma barra aleatória, ele vai sumir. Ele some. Então, $690, 1x0. Eu vou contabilizar aqui. $690, 1x0, tá bom? E depois eu vou somando. Fechou. Então, estamos mais um dia aqui. Vamos analisar. Deixa eu só voltar aqui. Então, o mercado que a gente opera é quarta-feira, do dia 20 de julho. Deixa eu voltar aqui só para poder ter o candle diário, né? Sem spoiler. Vamos lá. A gente vai operar quarta-feira. Tá? De acordo com esse daily profile aqui, então. Segunda-feira foi um dia de range. Ele não interagiu com nada importante em cima. A não ser aqui no IAM. Mas também não é um swing muito relevante, porque ele está próximo desse. Mas interagiu aqui para baixo com essa SMT. No IAM. De 2 estágios ainda. E começou a expandir bullish. Então aqui eu estaria bem bullish. Ele já chegou nessa máxima aqui na terça. Porém, nesse cenário aqui, realmente poderia ver esse nível aqui. Tá? Essa região aqui em cima.
Por quê? A gente tem essa mínima e a gente tem essa SMT aqui, né? Então, meio que dá pra gente pegar e formar duas mínimas relevantes aqui. Então, essa aqui é uma mínima que é relevante e essa aqui também é uma mínima que é relevante. Então, eu posso operar para longe das duas mínimas, em direção às máximas. A máxima relevante que eu tenho aqui é essa, que eu marquei aqui no NQ também. Por quê? Porque ela está distante daquela outra lá. Porém, ela é uma máxima de liquidez interna ainda, perdão. A liquidez externa é só lá em cima. Ou seja, nessa liquidez interna aqui, a gente pode consolidar ou retrair, ou reverter. Então, a gente pode trocar de fase de preço. Particularmente, eu não vejo uma reversão ocorrendo aqui, por esse framework que a gente está, entendeu? Eu não tenho a visão aqui mais high time frame ainda do semanal, do mensal, porque eu não posso colocar, né? Por causa dos spoilers ali. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem esse cenário bullish aqui para essa semana. Então a segunda-feira, colocando essa mínima relativamente pequena aqui, a abertura semanal tá aqui, colocando essa mínima relativamente pequena e começando a expandir. E tem bastante failure swing ali também para a gente buscar. Porém, o fato de ele estar encostando nessa máxima aqui já, que é uma máxima relevante. Essa aqui é uma failure swing dessa máxima relevante, né? Então essa aqui é uma máxima relevante sim. A gente pode retrair ou consolidar. Então eu tenho que ver o que o framework intradiário da quarta-feira vai me apresentar. Porém, eu já vou deixar traçado desde já duas coisas. Esse equilíbrio, que é o ponto relevante para mim, para terça, e também esse Chance of Favor aqui do diário. Porém, o Chance of Favor do diário tanto faz, porque o equilíbrio já está meio que fazendo isso, né? Então vamos colocar aqui no H4 agora. E agora sim a gente vai analisar o framework intradiária que vai acontecer aqui dentro da quarta-feira. Então, a primeira coisa é marcar esse Fair Value Gap. E esse Fair Value Gap e esse Order Block aqui são as regiões importantes que a gente vai ter para esse próximo dia. Justamente porque esse próximo dia ele pode utilizar isso aqui como nível chave para colocar a mínima e continuar expandindo. Então isso aqui cabe muito bem com o que eu falei. Ó. Ele chega na liquidez interna aqui, daí ele retrai e depois volta a expandir. Ou então ele consolida, faz o sweep da mínima e continua. Esses são cenários aí ideais para a gente poder ter essa continuidade. A partir do momento que a gente tem essa reversão, aqui embaixo, expansão, retração, expansão, a gente pode esperar qualquer cenário aqui, né? Uma reversão para baixo eu quero uma consolidação, uma retração. Vamos ver, vamos passar um candle aqui. Aqui no das 18 já abriu. Agora o IAM e o ES também alcançaram a máxima ali. Estão colocando uma pequena reversão. Isso aqui é operável, tá? Até uma liquidez interna. Show. Eu particularmente não opero esse aqui. Não opero esse aqui. Agora não nesse caso não, mas esse aqui é operável porque a gente fez um sweep aqui. E depois a gente fez outro sweep de novo. Tá vendo? Aqui, essa máxima. Idealmente, eu gosto de ver sequente SMT aqui para poder operar. Nesse caso a gente não tem nenhuma SMT, né? Muito menos sequente. Aqui eu já sei. Então, eu não participaria desse setup bearish shape, mas se o cara quisesse arriscar, ele poderia sim tentar alguma coisa bearish aqui. Tá? Então, perceba que a gente volta até uma FVG aqui. O NQ está sendo o ativo mais forte. E aqui é bem tranquilo de operar. Eu não utilizaria essa Fair Value Gap aqui, mas eu poderia usar essa Swing Low aqui para poder reverter. Tá? Ou então só esperar fechar acima aqui para poder continuar operando para cima. Mas vamos fazer o seguinte, vamos descer o time frame aqui. Eu quero colocar agora no 15 minutos. Porque eu quero olhar essa mínima. Então, esse cenário aqui no M15. Tá, ele sweepa de novo e ele fecha esse imbalance. Realmente, eu não pegaria compra nenhuma aqui, você pode ver que não tem nenhum chance de delivery. Aqui embaixo, essa expansão que ele fez aqui dá um pouco de medo, mas bora continuar com bias bullish, né? Eu não gostaria de pegar nenhuma operação vendedora aqui, tá? Tá, dessa forma aqui, vamos olhar como é que tá o H4. Ah, esse H4 tá aqui já. Vamos ver como é que tá o diário.
Já formou um pavio de máxima, um pavio de mínima bem grande. Então, o máximo é ele voltar até o seu preço de abertura, né? Novamente, vamos marcar ele aqui. Não tem muito mais base para ele expandir muito. Tá, ele tá se mantendo bem bearish. Vamos ver como é que vai ser aqui mais pra frente. Aqui nesse caso também não tenho interesse em pegar nenhuma operação compradora, tá? Até porque esse range extremamente esticado aqui não me interessa muito. Tem essas regiões mais aqui embaixo, que são muito interessantes lá da H4. E por enquanto aqui a gente não tá em nenhum lugar, tá? O que tá travando para esse aqui é justamente as próprias mínimas, né? A mínima aqui, a mínima aqui, a mínima aqui. Mas para mim não é nada de interessante. Tá, porém, realmente ele acabou segurando que ele colocar essa SMT depois e foi-se embora. Tudo bem. Provavelmente eu realmente ficaria de fora desse trade. Ah, não sei se eu não tivesse visto ele vindo aqui, né? Mas realmente eu não gostei desse cenário aqui, não. De 6 da manhã colocando essa reversãozinha assim e 10 da manhã eu acho que direto assim não curti muito não, tá? Até pelo diário mesmo, tá bom? Mas vamos ver como é que fechou esse candle diário então. Não fechou tão ruim aqui no Nikkei não. No Ayama ele fechou um candle de consolidação. Particularmente, eu vou até continuar aqui pra gente ver o próximo dia. Que aí sim, nesse próximo dia aqui, ó, a quinta, tem um cenário interessante. Dele ouvindo aqui nessa FVG e voltando até o preço de abertura. Ou dele sweepando aqui em cima e voltando até o preço de abertura. Tá, ele pode só dar continuidade de alta também, mas bora ver aqui na quinta, tá? Porque já que a gente já expandiu bastante, esse aqui seria um alvo interessante para a semana, visto que ele tá tendo um pouco de dificuldade de passar desse alvo da semana para semana. Realmente indica pra gente coisas. Então vamos lá. Ponto aqui relevante à máxima do dia anterior. A FVG ali. Tem essa aqui também, né? Mas essa mínima aqui já é uma mínima interessante para poder utilizar. Vamos ver. Iniciando aqui agora a próxima semana, sempre pulando o primeiro canal de H4, enquanto o preço não encostar ou não interagir com nenhum nível que a gente quer, a gente não faz nada. Deixa eu descer aqui agora. Ele já está chegando perto dessa máxima. E bora ver. Ó, o IAM ali, ele colocar essa SMT com esse topo agora. O que pode ser interessante, bem interessante, inclusive. Olha só, um candle diário aqui tá com um pavio pequeno ainda. E por mais que eu tô com bias bullish, nesse caso, nem todo dia que a gente tá com bias bullish, obrigatoriamente ele vai ter que subir, né? Já sabem que tem dias de correção e tal. Principalmente visto que a gente está acima dessa máxima aqui. E os outros ativos, eles estão meio que bem laterais aqui, né? Agora o Ayama, ele acessa TMT com Nikkei. Então isso aqui pode ser interessante pra gente, tá? A gente poder estar olhando de volta para essas mínimas, ou até quem sabe para essa mínima aqui embaixo, nessa quinta-feira, tentando aproveitar um profile aqui de expansão. Vamos ver no 15 minutos da vida aqui. Cara, tá bem um cenário que eu operaria tranquilamente aqui, inclusive, viu? Bem dentro do modelo. Essa mínima aqui, formando failure swing, cara, clean. Sinceramente, olha esse Change Rate After Delivery aqui. Fechou? E esse PPR, né? Particularmente eu operaria assim, eu faria a seguinte operação. Eu deixaria, como o preço chegou aqui no Daily Open, eu deixaria ele voltar até aqui, ó. Pra tentar pegar algum trade assim, ó. Só até essa mínima atual do dia aqui. Tá? Então vamos passar mais um candle aqui, mas poderia já vender aqui direto, tá?
Ó, aqui, ó, tá vendo bastante. Voltando um pouco ali. Aqui possivelmente pegaria uma operação de venda, tá? Vamos entrar aqui novamente. Deixa eu só ver, né, o risco aqui direitinho. Mais ou menos aqui assim. Nem daria, né? Teria que entrar com um contrato. Vamos lá, então, contrato aqui. Vamos só entrar. Esse trade aqui tá plausível, porém ele não tá lá tão clean, tá? Não tá a melhor coisa do mundo. Se eu botar no H4, vocês vão ver que já tá um candle mais de expansão aqui, né? Esse candle às 2 da manhã, colocando esse paviozinho. Então o ideal é entrar o mais pra cima possível nele, né? Tipo, para ele formar o open high, low e close, sabe? Aqui nesse caso ele já formou o high, já está descendo para uma região de suporte, ele já está retraindo. Então entrar aqui nessa retração aqui é bem menos favorável do que entrar nessa expansão aqui, sabe? Então esse aqui é um tipo de entrada para mim, digamos assim, B, sabe? Justamente para ela se dar bem na abertura do candle, né? É interessante quando você tem um candle anterior já revertendo e aí abre um novo candle e ele continua, entendeu? Para formar a máxima dele. Aqui nesse caso ele já reverteu e eu estou tentando entrar numa continuidadezinha, mas tudo bem. O mais correto a se fazer nesse caso é justamente esperar ele formar esse próximo chain CTV aqui, quando é no mesmo candle, entendeu? Mas bora arriscar aqui, particularmente é um trade que não tá tão feio, não? O setup, não, o framework não tá tão feio. Bora ver se a gente consegue acertar essazinha aí. Tá, mas lembrando um trade bem mais ou menos esse aqui, tá? Principalmente por causa desse cenário que eu falei. Olha ali, quase que ele bateu lá no stop. Olha aí, amanhã foi bem clean aqui, ó. E formou essa outra SMT. Então, a SMT de dois estágios aqui, como vocês podem ver. Vamos ver aí. Olha, ele descendo mais aqui, o que eu já faço, ó. Percebe que a minha entrada aqui, ela ficou bem no corpo desse candle, bem aqui em cima? Como ele formou esse outro chain state of delivery, o meu ponto de invalidação agora pode ser mais ou menos por aqui, ó. Esse ponto aqui. Então eu posso diminuir meu risco. E se eu tomar stop, eu vou tomar stop de $135 apenas, tá? Se eu tivesse parcial aqui, tivesse operando micro, eu já fecharia alguma parcial, mas eu estou operando um mini, então esquece. Tem bastante alvo aqui. Eu vou deixar 1.200 toll aqui. Estão pagando ali mais ou menos 3 para 1, né? Nesse trade. Agora vamos. Ó, mais uma expansãozinha aí, bearish. Esse candle de 4 horas aqui tá bem clean. Agora que ele novamente veio e fez esse sweep aqui, eu posso novamente correr meu stop. Agora eu tenho um stop protegido e no lucro de $240, o que é mais ou menos metade do meu risco que eu coloquei lá em cima. Então, mais uma técnica de gerenciamento, beleza? Você tá bem clean esse cenário aqui, dá para até segurar mais, mas para ver. Particularmente aqui eu já tô querendo fechar essa operação. Seria bem melhor mesmo ter fechado essa operação por causa dessa SMT aqui, né? Que eu tinha reparado. Mas tudo bem, fechamos então ela um pouco positiva. Justamente essa SMT aqui que faria eu fechar a operação, eu nem não fechei. Imaginei que ele pudesse continuar. Mas tudo bem, foi um bom trade. E cumpriu basicamente o objetivo de chegar na mínima aqui, né? Mas ele foi lá, formou outra SMT ainda. Mas ali em cima já é outro candle de H4. Eu teria que ver como que esse aqui atual fechou. Vamos voltar aqui. Ah, então foi quanto? Nossa, eu perdi o valor ali. Qual é que foi o valor, gente? Nossa, agora eu esqueci. É 250, né? Eu vou colocar 250. 250 dólares. 2-0 ali. Deixa eu só ver como é que tá esse cano de H4 aqui. Ah, agora ele já fechou bem diferente aqui. Do que seria ideal, digamos assim, né? Formando esse sweep aqui da mínima com a IAM e formando um candle meio de reversão.
Bem, esse cenário aqui, ele pode indicar que o preço ele pode querer romper essa máxima, pela forma como esse candle ele respeitou esse opposing candle. Porém, o IM, que foi o que manipulou essa máxima aqui, ele chegou aqui e ele reverteu de novo, né? Então é um cenário meio complicado de estar trabalhando, tá, pessoal? Agora nesse caso. Mas bora ver. Vamos aguardar então aqui a abertura do próximo candle. E realmente parece que ele vai querer romper a máxima, né? Ah, ele forma outra SMT, né? Com essa outra SMT aqui em cima, aí o IAM vem e coloca essa SMT embaixo, ó. Então tá um cenário bem conflitante aqui. Porém, quando isso aqui acontece e ele ainda assim está segurando nesse opposing candle aqui, que é esse order block, normalmente, pessoal, eu gosto de considerar esse cenário bullish ainda, tá? Porque formou essa, depois ele foi formar essa de novo e ele formou outra chance de delivery. E ele ainda tem esses alvos aqui, tudo failure swing, tá vendo? E o IAM tá sendo um ativo que tá trocando força toda hora, entendeu? Mas ainda assim não é tão clean, então eu não pegaria nada. Vamos só ver aqui como é que seria esse cenário. Eu não pegaria nada nesse dia, não. Ele realmente teria ido pra cima aqui, né? Bem como eu esperava, mas se eu tivesse entrado com uma compra aqui, ele teria tirado aqui. Então, correto mesmo, vai ficar de fora, né? Ó, depois com esse cenário aqui de novo, ó. É interessante, ficou bem interessante uma operação vendedora aqui, para falar a verdade para vocês, viu? Esse que anda aqui de H4 já é o das 6, né? Então, talvez operar um Power of T do que anda às 10 da manhã, retornando até essas mínimas. Tá? Então, olha só como é que o cenário ele sempre meio que vai mudando, né? Porque agora a gente consegue encaixar isso aqui num OPR, né? Que é o Order Pairing Ranges, entendeu? Então já é outro cenário. E isso encaixa no candle diário e no weekly profile, certo? Porque a gente pode operar esse tipo de cenário de retração de consolidação depois que ele chega na máxima, né? Que é justamente a máxima lá atrás aqui, ó, cadê? Que tá marcado nos outros ativos aqui, ó, que é essa aqui, né? Que é a máxima externa dele, interna barra externa. Que a gente pode esperar uma retração, uma consolidação, entende? Então, por ele estar acima dessa região aqui e ele está formando a consolidação e ele está sweepando em cima primeiro com a SNT, a gente pode esperar que ele vai para baixo para poder formar a retração. Justamente operando tipo uma ERL, sabe? Que a gente tem que ter dois sweeps assim. É um sweep primário que seria dessa linha. E depois um sweep de novo do topo. Então esse sweep aqui e depois esse sweep aqui. Para poder operar de novo para internet de code. Certo? Mas ao mesmo tempo um OPR aqui no 15 minutos. Que já está consolidado, né? Aí a gente sweepa uma ponta e depois vai para outra. Então, poderia operar isso. Mas bora ver como que ele vai se comportar aqui no Power of Shield 10 da manhã. 9h30. 9h30 é interessante, ó. Interessante. Mas sim, esse aqui deve aqui em todos os 6 ativos. 9h45 voltando a visitar ali e pedir raise bearish. E aqui a gente tem a abertura de 10 da manhã, colocando a máxima e começando a descer. Então aqui sim cabe uma operação vendedora. A questão é que vai ficar caro, né, o stop aqui. Então particularmente eu botaria uma operação aqui. Stop aqui. Para a gente poder ter margem para poder usar o 2 para 1 até próximo dessa mínima aqui, entendeu? E a gente vai até seguir o IAM aqui. O IAM já chegou lá, porém nesse caso, o fato do IAM ter chegado nessa mínima foi porque ele está o ativo mais forte, né? Então, questão de força relativa, o NQ agora vai seguir o ES e o IAM. Inclusive, o ES aqui. Ele pode até usar esse ponto aqui, né?
como alvo na real, né? Já que é todo esse range de alta aí. Certo, então já ali embaixo. Colocando no gráfico diário pra gente ver o profiling aqui. Não tá tão interessante assim. Então a gente não vai mirar muito lá. Vamos só mirar no básico aqui, né? Vamos ver se a gente conseguiria um fio aqui. Então 0.3 lot é impossível, né? Entrar com 0.3 lot aqui. Eu tô no NQ. Mas vamos entrar com um lote. Um lote a gente divide por 2 o resultado, tá? Vamos entrar com um lote lá e a gente divide por 2. Fechou? Deixa eu colocar aqui. Porque ficaria mais ou menos meio lote, ele tá vendo? A gente divide por 2. Se for win, se for loss, a gente divide por 2. Tá? Então já fomos... Conseguimos o fio ali. Nosso stop fez $400, mais ou menos. Seguindo o padrão. E aí o nosso take, ele tem de ser, aqui nesse caso, 1.600, mais ou menos. Né? Vamos colocar aqui um 2 para 1. No 2,5. O 2,5 tá favorável até. Aqui nesse caso já poderia descer o stop também. Tá no break-even aqui. Ok. Então percebam, faz o change set of favor. E depois ele faz o order block. E ele continua. Então sinal claro de expansão bearish aqui. E o NQ ainda tem esse alvo em aberto para sincronizar os ativos, tá? Então, por isso que eu estou mirando nele. Porém, como eu falei, eu poderia até mirar mais lá embaixo, mas eu não vou mirar mais lá embaixo porque esse candle diário aqui ele já não está mais tão favorável assim. Se pá, ele nem consegue chegar aqui, tá? Para falar a verdade. Era para mim ser mais conservador e fechar já aqui no 2 para 1, ó. Tá vendo? Para ver. Vamos deixar focar aí. Realmente ele voltou e tomou um break-even, tá vendo? Justamente porque ele já tinha exaurido o daily range. Fechou? Então realmente o 2 para 1 era o mais favorável, mas como eu falei, tinha essa possibilidade do NQ querer chegar aqui, mas operar o ativo mais fraco é isso. Beleza? Então eu vou colocar aqui como break-even. Menos $0. Eu sei que foi menos 20 e poucos dólares ali, mas tirando isso, né? Só contando da operação em si, tá? Foi X0, X0. X1. O último valor é break-even. Depois ele voltou a subir ali. Mas aí ele já teria cumprido o objetivo dele, né? Porque agora sim a gente pode considerar que ele voltou na liquidez interna para poder dar essa continuidade de alta, entendeu? E foi aqui no YM, formando toda essa SMT e voltando lá bem na região que eu falei, tá vendo? Literalmente na região que eu falei. Chamente clean, que seria essa aqui, né? Só que aqui pelo IAM, que ele fez isso e formou a SMT aqui com a mínima. Então, não dei mole para ter fechado a operação ali. Já sabendo, né, desse framework que era para ter fechado. Tá? Mas inclusive eu vou passar mais um dia aqui, ainda não vou dar random bar de novo, porque eu só quero ver como é que ele vai fazer para... Eu quero estudar essa entrega dele aqui agora no IAM, tá? Então, bora ver só como é que ele vai continuar a fazer essa entrega agora. A gente tem a sequência, a SMT aqui. É sequência ainda, né? Bem favorável aí. Particularmente aqui é só continuar comprando, tá, pessoal? Em qualquer framework bullish, porque a gente já conseguiu superar a máxima aqui atrás, ó. E agora a gente tem como alvo lá em cima. Só ficar de olho em SMT também, né? A gente não dá mole aí. Mas se você já entende um pouquinho mais de framework, de fases de preço e tal, você com certeza vai estar achando essa aula aqui, esse backtest excelente, com o tanto de informação que a gente tem aqui para poder avaliar. Lembrando que não interessa o resultado financeiro, né? Esse backtest. Não importa se vai ser loss, se vai ser stop. O que importa são os aprendizados que a gente vai tirar a partir daqui. Isso aqui não é trade real, é trade simulado. É interessante demais esse aqui, esse cenário. Basicamente daria para continuar aqui para cima agora, né? Aqui na sessão da tarde.
Mas eu vou evitar tentar operar essa da tarde, tá? Realmente dá para continuar, como eu falei. Ele vai seguir nesse framework aí. Vamos ver como é que vai ser o próximo dia. Se esse próximo dia ele vai dar também setup de compradores. Agora já está bem mais clean para esse próximo dia expandir, ó. Aqui está a máxima do dia anterior. Aqui a gente já tem o nível chave, né? A gente tem o discount já aqui, ó. Então, bem clean para esse próximo dia que já expandiu. Vamos ver como é que vai ser esse próximo dia. Inclusive a sexta, né? A sexta aqui é bem tranquila de... A gente está aproximando aqui. Ela realmente só tem uma coisa para fazer. E a gente pode ficar de olho aqui em informações de SMT para confirmar as nossos buys, tá? Tipo agora aqui. Ah, capturou também aqui, né? Essa aqui que não. Mas a gente vai tá aqui. Perceba, né? A gente chegou, passou da máxima, inclusive no IAM. O IAM retornando até uma internal range de liquidity, que é essa fair value gap aqui, acima da máxima. O NQ também acima de todas as máximas, também retornando até uma liquidez interna, porém nesse caso seria esse order block aqui, tá vendo? E o ES está sendo mais forte aqui da trade, novamente. Ele não está nem voltando aqui para retrair até a região de discount, né? Então o cenário aqui bem bullishzão mesmo, particularmente muito favorável, pavio pequeno aqui para o candle diário. Chain aceita favor do H1. A partir daqui tem sim operações já de qualidade que a gente pode estar realizando, tá? Inclusive, se você para operar alguma coisa para ele aqui no ES, por ele estar mais forte, o IM também, o NQ eu ficaria aqui só de lanterninha aí. Vamos ver. Então, o Chain Aceita Favor tá aqui em cima. E a gente tem outros speed arrays aqui, por exemplo, um modelo que eu gosto bastante é Fair Value Gap mais Order Block. Aqui já seria um trade, né? Ó. Mirando até lá na máxima do dia anterior. 4R aí. Vamos posicionar ele aqui. Por que não aparece o Take Stop, hein? Arega também. Tá, esse aqui seria um trade pra mim. O 4 horas tá alinhando. Olha, zero pavio basicamente nesse candle de H4 aqui. Esse candle diário interessante. Vamos botar aqui 4 horas. Também, candle de expansão. Já formou Chain Citra Flavor. Vamos ver qual é que é. Vamos colocar o stop aqui. Agora o stop já pode ficar aqui, ó. No nosso take lá. Ah, esse aqui é um trade bem ousado. Novamente, normalmente eu sempre tiro os trades no 2 para 1, né, gente? Então, nessa entrada aqui, eu não coloquei o stop na hora, mas o stop estaria aqui, ó. Nessa região. E aí eu faria o quê? Teria de pegar e botar no 2 para 1. 2 para 1 é aqui, ó. Já teria batido, entendeu? E aí eu entrava com mais lote, basicamente. Entendeu? Mas eu tô tentando aqui buscar essa região mais extrema ali. Aqui o IAM já atingiu, inclusive o IAM novamente aí trolando as SMTs, né? Não tinha reparado, agora que eu vi, olha só o IAM. Já chegou lá. Aqui já fica um pouco mais complicado, porque o IAM ele tem que dar continuidade para aí sim os outros ativos começarem aí. É. Aqui realmente teria tomado, cara. Não tinha visto esse IAM aí. Que droga, mano. Deve ter fechado antes. Então, menos 125. 125 dólares. Então a gente tá com mais 690, primeiro trade, mais 250, menos 0, menos 125. Então a gente tá 2 take, um stop e um break-even. Realmente era para ter fechado antes ali. Porém, ele pode dar assim outro setup, mas aí ele vai ficar dependendo do IAM, porque como eu falei, aqui na sexta, ele pode usar a máxima do dia anterior para poder reverter, né? O que não é favorável aqui, porque a gente está procurando setups bullish. Fechou? Vamos dar uma adiantadinha aqui.
porque ele pode sim dar mais oportunidade a gente comprar, tá? Isso aí só vai depender do IAM. Vamos esperar aqui, vamos ver o preço andando. Aqui ele tá mostrando pra gente mais uma SMT com NQ ali. Mas se ele passar daqui, o daqui de cima, né? A gente pode considerar comprar novamente, tá, pessoal? Passou. Então ele está demonstrando pra gente novamente que ele só veio aqui manipular novamente, embaixo. Mas que ainda tem força bullish. É bem safado esse aqui, hein? Aí aqui nesse caso, essas mínimas são bem ruinzinhas. A gente está confiando. Bom que aqui no NQ tá um pouco mais clean, tá mais forte também. A gente pode esperar um framework aí. Ou uma confirmação. Então aqui a gente tem Underblock e aqui a gente tem FVG. A gente só precisa ver se ele vai segurar aqui. Segurando aqui, a gente pode tentar buscar essa alta aí. Ó, já está demonstrando que vai segurar. Olha só, o IAM já rompeu de novo esse ponto aqui. Então aqui nesse caso sim a gente pode entrar novamente, tentar arriscar uma nova operação aqui, tá? Nesse caso, isso aqui foi uma failure sim, então não é favorável. Esse aqui já é um trade piorzinho. Mas dá para operar aqui o NQ agora, que ele está mais forte do que o S. Com o stop nessa mínima. E buscando só o 2 para 1 agora. Vamos ficar, né, no plano aqui. Ficar mais ou menos 2 para 1 só. Em vez de ficar brincando muito. Tá? Então esse aqui é um outro cenário de continuidade. Ele faz novamente a manipulação da mínima ali. Dois estágios aí de SMT. E ele dá continuidade. Então, esse aqui seria como se fosse uma retração, mais ou menos, entre aspas, né? Uma reversão. Aí ele reverte de novo. Aí ele retrai e confirma essa retração com uma nova expansão para cima. Ó, então aí ele já rompeu aqui de novo. A gente já pode botar nosso stop aqui. Inclusive até no um pouco positivo aqui agora. Estamos quase no nosso alvo. Ele retraiu até aqui. Isso aqui seria outra entrada. Se quisesse pegar uma entrada de Pyramiding, poderia pegar aqui outra compra. Deixar o stop aqui. Ia ficar com 2 trades, então ia ficar com um trade aberto aqui embaixo e outro aqui. Mas eu não vou usar porque esse cenário aqui não tá tão favorável assim não, tá? A gente já tá bem arriscado aqui. Ó, pegou lá o nosso take antes do stop, então de boa. Esse cenário é meio chato, né? Foi o open ali. Mas ele cumpriu com o objetivo dele de bater lá no Previous High. E como eu falei pra vocês, o framework ele funcionou aqui novamente, né? Vamos ver se foi take mesmo. Foi take lá, 795. Meio difícil de aproximar esse dia, pra falar a verdade. Porém, interessante esse outro trade aqui, que não deu bom. Foi aqui no S, né? Muito interessante mesmo. Esse cenário aqui tava clean para poder e não foi. Ele voltou para poder formar outro estágio. Depois ele confirmou de novo. Isso é interessante de analisar. Esse que é o bom de fazer backtesting, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui depois. Depois ele reverte. Justamente ele pode fazer isso, né? Ele, como eu falei, o principal alvo para aqui para a sexta é ele ir até a máxima da quinta. Como a gente está bullish. E lá em cima ele pode reverter a partir do momento que todos os três sincronizados. Então a gente está caindo muito em quinta, muito em sexta-feira. E é bom para vocês poderem pegar essa visão.
Então tá aí a sexta-feira fechando esse weekly range. Esse candle semanal. Que inclusive tá um candle semanal bem interessante para cima aqui. Para que a próxima semana dê continuidade, tá? Então simplesmente sendo, né? Essa paradinha aqui depois de chegar na máxima. Deixa eu só passar uns candles diários mesmo aqui, só porque eu quero ver como é que vai ser isso aqui. Ó, isso aqui já é a próxima semana, né? Então a próxima semana lá, o primeiro papel da próxima semana é formar uma mínima. E ele pode utilizar a mínima do dia anterior em algum nível chave aqui. Até então ele não usou nenhuma mínima do dia anterior, ele já chegou em nível chaves aqui. Isso tudo é que a gente poderia estar vendo lá no time frame, tentando procurar essa quantidade bearish. Mas eu vou dar barra aleatória de novo, tá? Aí ele deu essa continuidade e foi embora, realmente. Realmente a fim de chegar nessa máxima aqui, igual eu falei pra vocês, tá vendo? Então, realmente ele usa esses níveis aqui internos, simplesmente para poder retrair e depois voltar a subir, né? A gente tem que considerar também que o que a gente está falando é uma retração do diário, né? Então é o diário tem que realmente fazer candle de retração aqui para poder dar continuidade. Então não adianta ir para uma hora e procurar uma retraçãozinha curta de uma hora, né? Tipo, pensar que só um pouquinho de candle para baixo já vai começar a expandir o preço, né? Não, ele realmente faz essa retração do diário. É depois aí dá essa continuidade. Tá? Mas interessante aí essa observação. Então bora ver mais uma barra aleatória. 2003. Desculpa, vocês vão ter que me perdoar, mas tão antigo assim eu não vou pegar não. 2013, porque olha como é que tá esse gráfico também, né? Esse que é o problema. Vou ver random de novo. Eu sei que era pra ser random, né? Mas não tá sendo tão random assim, porque eu tô apertando várias vezes. Mas eu vou evitar pegar 2025 também, tá? Vamos ver. 2017. Aqui tá até que 2017 até que deve dar. Vamos ver. Vamos tentar. Então estamos aqui agora para operar a quarta-feira, setembro de 2017. No dia 13, né? Vamos só voltar aqui para eu não ter spoiler do candle diário. Vamos ver como é que o candle diário atual fechou, para a gente poder tentar fazer algum frame aí. Bem, então a gente tem os índices voltando de uma mínima aqui, ó. Todos os três swiparam, sincronizaram nela. Depois voltaram a subir. O NQ e o S estando bem mais forte, já inclusive encostando nessa máxima aqui, ó. Nossa, o IAM bem mais fraco, né? Então eles formaram essa expansão, retração, obviamente expansão aqui. E o nosso weekly profile tá uma segunda-feira expandindo, uma terça-feira expandindo. E falar a verdade para vocês, a quarta-feira aqui a gente também pensa em ver ela expandindo, tá? Olha aqui no NQ. Tá vendo? Então ele vem e faz aqui esse rompimento, né? Ele tá o mais fraco. E a gente tem essa região aqui de equilíbrio para ele poder segurar. E o S também tem essa mesma região aqui. Então, particularmente, a gente pode ver sim esses três candles sequenciais expandindo aqui. Ao mesmo tempo que a gente pode ver também o NQ utilizando essa máxima aqui para poder sincronizar e talvez reverter, trocar de fase de preço. Assim como a própria máxima do dia anterior. Vamos ver aqui qual desses cenários que podem acontecer. Ou então a gente pode utilizar a mínima do dia anterior também, tá? Aqui tem bastante possibilidade. Que o diário não tá lá tão clean. Essa aqui é a questão aqui. Mas eu ainda tô olhando para cima aqui, tá? Nesse market aqui buy model. Que só o NQ não formou ainda. Tá? A reversão aqui embaixo também foi favorável até. Vamos analisar. Pelas fases de preço aqui, meio consolidado, né?
ele pode fazer o quê? Ele pode fazer sweep do dia anterior e usar a mínima do dia anterior para chegar na máxima anterior. Ou ele pode romper aqui e utilizar o próprio rompimento aqui e aqui para poder chegar nesse alvo de liquidez aqui em cima, tá? Então eu estou vendo o NQ aqui como um lagging asset, né? Vamos ver. Passando então aqui, começando o próximo dia agora. Pronto, aqui começando o próximo dia. Vamos ver o que ele faz aqui. A princípio, os outros ativos ali estão revertendo. Então não tem muita coisa pra gente fazer. Você pode ver que o IAM ele novamente manipula aqui o S também, o NQ não. Essa máxima aqui do dia anterior. Porém, nada na minha visão aqui tão interessante pra gente estar operando não, tá? Esse dia aqui já tá sendo um dia mais chatinho. Tá faltando narrativa aqui pra gente, né? Uma narrativa interessante, uma narrativa convincente. Agora a gente pode estar tendo uma narrativa um pouco mais convincente aqui, porque essa aqui é a mesma do dia anterior. A gente está formando uma SMT e o ES, que era o mais fraco, agora ficou mais fraco. Que era o mais forte, ficou mais fraco. E o IAM, que era mais forte, também ficou mais fraco. E o NQ aqui mais forte, aparentemente ainda segurando dentro do range desse que andou aqui. Possivelmente fazendo um OPR aqui, né? Aqui já saiu interessante, cara. Bem no equilíbrio do dia anterior. Sem passar muito. Pra falar a verdade pra vocês, isso aqui é interessantíssimo. Vocês podem ver que essa aqui é a mínima do quadrante vermelho. Que é o Q2 aqui com o Q3. Então é uma SMT bem sequencial, bem interessante aqui. Meio que formando a mínima aqui. Pra gente poder formar esse Market Maker Buy Model aqui. Vamos ver se a gente tem algum tipo de confirmação. Pelo profile do dia, faz sentido a gente voltar até o daily open aqui. A gente tá bullish. E o candle diário, ele tá, né, assim, possivelmente formando um pavio grandão ali. E o candle de 4 horas aqui, possivelmente formando uma reversão. Agora ver se o candle de 4 horas ele vai fechar aqui às 6. Eu prefiro esperar ele fechar. Ele já tá dando alguns indícios aqui de que ele pode querer reverter, porém nada de fazer change set of delivery ainda. Então vamos dar uma olhada aqui como que ele vai se comportar. Se ele vai swipar de novo. Vai formando mais stages. Aparentemente ele vai swipar. Swipou de novo. Mas não é ruim. Agora esse próximo candle de H4 aqui, ele tá com a T6 SMT. Não deu o primeiro chain state of delivery ali, como vocês puderam ver nesse primeiro candle, então nada para fazer. Já esse outro candle de H4 aqui das 6, aí sim ele tá formando esse novo sweep, essa nova SMT, que possivelmente pode formar um order block aqui, e ele ser um candle de reversão ao mesmo tempo que um candle de expansão, né? Colocando essa mínima do dia aqui pra gente. Mas essa rejeição aí não é muito boa, não é muito favorável. Vamos esperar. Swipou de novo, né? Então aqui já complicado. Já tá próximo das 10 da manhã, então vou ficar de olho aqui. Já foi 8h30, 8h30 formou um chain state of delivery aqui. Aqui é jogo de paciência, gente. Não tem muito o que fazer. Vamos ver 9h30 agora. A gente swipou de novo. E 10 da manhã. Swipou de novo. Mas ele foi agora pra cima dessa vez, né? Horáriozinho chatinho aqui, 2017. Ele formou a 2017 eu tava nem, cara, nem sonhando em operar índice americano. É,
Cara, ele fez uma expansão muito forte aqui nesse ano de H4. Olha só como é que ele tá, né? Pro candle diário tá bem favorável. Porém, não tem como a gente se posicionar aqui. Como é que a gente vai se posicionar aqui e deixar o stop lá embaixo, né? Então, a gente vai ter que deixar realmente esse preço aí sem a gente, tá? A não ser se a gente quisesse entrar aqui no ativo mais fraco. Porém, não é interessante se não, porque o NQ que tem alvos melhores ali. Tá mais forte, né? E não chegou na máxima ainda. Ele que tem que sincronizar, entendeu? Agora ele voltou aqui. Mais interessante esse aqui, hein? Bayama ali também. Ó, talvez aqui a gente possa ter uma setup, tá? Vamos ver. Ó, aqui a gente teve, tá? Cara, não tá muito clean por causa do Bayama aqui, mas dá pra arriscar. Dá pra arriscar. Qual que seria aqui? Isso aqui seria um do M1, né? Como não tem como abrir o M1, eu tenho que pressupor, basicamente, que ele fez um sweep aqui. Fez Initiate of Delivery nesse candle. E ele pode estar querendo subir, o que faz sentido, tá? Principalmente, olha só. Formando a expansão, a retração. Como eu falei, é um setup B por causa do H4. E o que aconteceu com esse H4? É um setup meio que B assim, porque ele já subiu, aí depois ele desceu, aí agora ele tá subindo de novo. E aí a gente está tentando operar ele fazer isso aqui para continuar subindo. É, mas bora ver, né? Como ele formou a máxima primeiro. Seria interessante se ele formasse a mínima primeiro. Mas bora ver. Aqui a gente pode tentar arriscar isso aí, tá? 4 lotes aí. Bem pesadinho aí. Muita gente não ia conseguir entrar nesse trade. Por causa da quantidade de lotes. Pagando ali exatamente 2 para 1. Não vamos brisar muito aqui. Em 2017, esse price action tá muito feio. Ó, aqui ele tá dando uma confirmação bem interessante. Continuidade aqui no ES. E aqui no IAM. E aqui nesse caso a gente já pode mover o nosso stop para diminuir ele. Agora o stop de 160 dólares. Tá vendo? A gente só tem risco na primeira movimentação. Se a primeira movimentação após a nossa operação for favorável pra gente, a gente já tem a possibilidade até de diminuir o risco, entendeu? Se ela não for favorável, se ela for infavorável, né, desfavorável pra gente, aí a gente provavelmente vai tomar stop, né? Cheio, eu quero dizer. Ó, voltou tudo e tirou a gente no stop de 160 dólares. É, de 160 dólares. Então, vamos lá. Damos então 3x2 x1 com menos 160 dólares. Tá? Nesse caso aqui deu até outro setup bearish agora. Que faria sentido se a gente tivesse uma SMT, mais uma SMT, coluna máxima aqui, mas a gente não tem, só tem essa SMT menorzinha. Tá? Mas com ele fazendo esse sweep aqui, por causa dessa SMT menor, não seria um setup bearish caso ele tivesse mais confirmação. Mas não tem. Então aí no caso ele só fica realmente brincando aí. E no final ele até chega lá no alvo dele, né? Engraçado, ele realmente chega lá bem próximo do alvo dele. Mas a questão da entrada, aqui ele trollou. Aqui no GH4, inclusive, bem feio, né? Esse aqui, tá vendo? Ele já formou o swing. E ele voltar tudo pra formar isso aqui é bem feio mesmo. Muito, muito triste que ele formou esse setup dessa forma, mas enfim. Inclusive, para esse próximo dia aqui, também eu procuraria operações compradoras. Não sei se daria nenhum setup, acho que não. Ele sweepou lá em cima de novo, formou Ah, agora ele deu um setup bearish, né? Mas estranho esse Bayama aqui, bem desconexo aí da realidade, né? Aqui teria também possivelmente alguma
coisa bearish. Não sei se eu estaria vendo bearish para esse próximo dia aqui, não. Pelo profile, né? Mas olha lá como é que ficou a semana, né? A semana fechou assim. Bem loucão mesmo. Caraca, que price action é esse? 2017 tava complicado aqui. Setembro de 2017. Tudo muito divergente. Utilizando a mínima aqui do dia anterior, ó. Mas ainda assim válido, tá? Até porque ele voltou até esse bloco aqui. Não é um bloco muito bom, porque não é o que tá formando a mínima, né? O que tá formando a mínima é essa aqui de cima. Mas ele voltou aqui e começou a subir novamente. Provavelmente essa próxima semana aqui dava pra procurar por confirmações de compra. Esse é um NQ totalmente diferente do ES, mano. É, só o ES que teria dado pra comprar aqui, né? Na segunda e na segunda, na terça e na quarta. O NQ não. NQ muito fraco, depois voltando. Bem cabuloso esse price action aqui de setembro de 2017, viu? Realmente, nesse caso aqui, ter um time frame maior ali ajudaria bastante. Ter um weekly. Vamos ver. Ajudaria bastante a fazer o framework, né? A entender que ele fez, ó. Liquidez. Ele vendo a liquidez interna ali. Depois foi pra externa. Interna, externa. E a gente esperaria ele voltar na liquidez interna para poder comprar. E ele formando novos sweeps em cima poderia operar bem vendido. Mas olha só que loucura. Esse candle aqui é o mesmo candle nos três índices. O NQ parou no tempo ali. O ES explodiu. Depois aqui ainda de novo consolidado. Só lá na frente que todos eles foram. Que todos os dois aqui, né, no caso, foram indo na liquidez interna do semanal. Para poder continuar subindo. Então, esse price action aqui bem sinistro. Para falar a real pra vocês, bem sinistro. Temos aqui agora de 2020. Mas eu vou falar pra vocês, pessoal. Já cansei de fazer backtesting, já deu aí muito tempo fazendo backtesting, papo de 1 hora já. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu vou fazer as contas aqui. Eu saí jogando tudo aqui nas notas. E esse aqui foram os resultados, ó. Eu sei que a gente pegou junto aqui. Então foram 3 wins, 2 stops e um break-even. Tá aqui os resultados, tá bom? Como você pode ver, os wins aqui sempre se sobressaindo ali aos stops, tá? Inclusive, ó, esses dois wins aqui, ó. Esse aqui foi... Era pra ser um win bem maior, porém eu vacilei, fechei na hora errada. Não foi um win bem menor. Mas ainda assim, se eu tivesse fechado ele corretamente, ele teria se sobressaído a todos os stops. Justamente por fazer esse gerenciamento aí mais conservador de já ir diminuindo o stop. Fechou? Que é o que eu gosto de trabalhar mesmo, seguindo os frameworks. E mesmo estando errado, mais ou menos aqui o que? 50% das vezes, ainda dá para soltar aí um resultado financeiro bem favorável, que inclusive eu vou ver aqui quanto que é. Eu só tenho que calcular. Vamos pegar aqui a calculadora. Vamos ver. 690 mais 250 menos 0 menos 125. Opa, pera, eu coloquei errado. Menos 125 mais 795 menos 160. Dá 1.450 ainda dólares positivo, tá? 1.450 foi esse cálculo aí. Então, se eu tivesse ido e voltado no tempo, todas essas vezes aí, para poder operar esses dias em específico, da mesma forma que eu operei hoje, eu teria feito 1.450 dólares no final desses dias aí, desses 6 dias. Tá bom, pessoal? Mas é isso, é só para poder ajudar vocês aí a entenderem como que eu opero, tá bom? Eu não faço também tudo super detalhado, ali muito meticulosamente, quando eu tô fazendo backtesting, porque realmente aí ficaria muito tempo, é muito estressante, né? O backtesting é mais para aquecer, digamos assim, e tudo mais.
E tá top, né, gente? Então, muito obrigado por você ter assistido. E até o próximo vídeo aí. Tamo junto.